Olá, sejam muito bem-vindos. 53% dos negócios brasileiros hoje são chefiados por mulheres, o que faz o país alcançar a terceira posição mundial. Mas a realidade para muitas mulheres no mundo empresarial ainda é de desafios, começando pela disparidade de remuneração. E muitas ainda empreendem após terem portas fechadas no mercado. Tema para a entrevista com a gerente adjunta de educação empreendedora do Sebrae Nacional, também mentora de liderança, palestrante Ana Rodrigues. Seja bem-vinda aqui ao canal Empreender. Muito obrigada pelo convite, Orenga. É um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema que é tão importante, que a gente não pode deixar de continuar debatendo. E o prazer é todo nosso. Agora, Ana, falando desse universo ainda, tivemos avanços importantes, mas ainda é preciso avançar muito, quebrar algumas barreiras aí do nosso mercado tradicional? Sem dúvida. Esse número, esses dados que você traz, eles são muito importantes e vale aqui a gente trazer mais uma informação que é importante para toda mulher que deseja empreender e que está empreendendo. Você imagina que nós temos dificuldade de acesso ao crédito. Então, se uma mulher precisa expandir o seu negócio, abrir o seu negócio, ela tem muito mais barreiras para conseguir crédito bancário, para conseguir os seus investimentos, do que tem um homem quando está diante de seus negócios, na liderança de seus negócios. Então, hoje a gente enfrenta também essa dificuldade. Então, preciso preencher um questionário infinito, muito embora muitas vezes os resultados sejam melhores, essa mulher é muito mais questionada sobre a capacidade dela de realmente corresponder e dar os resultados no prazo que é solicitado pelas instituições bancárias. Então, assim, ainda temos muita coisa a avançar. E um negócio sem investimento, sem recursos complementares, muitas vezes, é quase impossível dar certo, né? Porque a gente sabe que o empreendedorismo, ele não é um jogo onde a gente joga uma partida e ela está ganha. A gente precisa continuar, muitas vezes, na persistência até que esse negócio amadureça, crie formato e realmente dê o salto necessário para a sua maturação e sua consolidação. Então, a gente percebe que no ambiente feminino, quando a gente fala de mulheres empreendendo, além de todas essas questões, a gente também traz essa dificuldade, né? A gente convive com a dificuldade do acesso ao crédito ser mais difícil e, o mais importante, é um acesso ao crédito mais caro. Os juros são mais altos quando os empréstimos ou quando os recursos são disponibilizados para negócios liderados por mulheres. Agora, interessante que ao trazer esses dados, Ana, a gente percebe que os números avançaram muito, temos mais mulheres empreendendo no Brasil, mas é necessária ainda a mudança de cultura, de um mercado tradicional, como inclusive mercado de acesso ao crédito. Eu já ouvi, inclusive, que em questionários, em entrevistas, para ter acesso ao crédito, perguntam se a mulher tem filhos ou não, porque há ainda aquele conceito de que uma mulher com filhos vai ter mais dificuldade em ter tempo para liderar um negócio, para empreender. Existe isso ainda no mercado? Existe. Se tem filhos, se é casada, se tem um companheiro, o que esse companheiro faz, né? Porque o companheiro é que vai dar o suporte para ela. Existe sim, a gente escuta muitas coisas nesse sentido. E assim, são perguntas que aparentemente são inocentes, mas é um viés tão inconsciente que ele não é feito aos homens, né? Então, ninguém pergunta para o homem se ele tem filhos, se ele tem uma companheira que pode dar suporte, o que essa companheira faz, né? Então, assim, é um viés inconsciente que traz aí esse preconceito, essa dificuldade mesmo em olhar para os avanços. Agora, uma coisa que é muito importante também, Orengo, as mulheres são as que mais empreendem no país, mas elas não empreendem por uma escolha, elas empreendem por uma necessidade. Tá? Então, isso é um dado muito importante da gente colocar. Muitas vezes, o empreender para a mulher é a única saída para ela continuar tocando a família dela, colocando a comida na mesa. Então, a gente vê muito isso nas pequenas empreendedoras. Então, elas se transformam em empreendedoras porque elas sabem ali fazer um bolo, elas sabem fazer um tricô, elas sabem montar uma bolsa, elas costuram. Então, elas vão
formatando os seus negócios muito mais naquela perspectiva de trazer a comida para a mesa através de um negócio, mas não porque realmente ela escolheu. E o que a gente precisa é desenvolver um quadro educacional, inclusive, né, para a gente entender que o empreendedorismo ele é sim uma saída de trabalho, uma saída de profissão, mas que a gente consiga fazer isso pela escolha de eu quero ter um negócio, eu quero transformar a minha ideia numa oportunidade de negócio, e não porque eu não tenho outra forma de sustentar meus filhos. Muitas mães são solos. Se a gente puxar um levantamento aí, boa parte desse número que você traz para a gente é de mulheres que são mães solo, e então elas buscam o empreendedorismo como uma saída de colocar o alimento na mesa para os seus filhos, de sustentar as suas crianças. É uma realidade que a gente ainda precisa vencer. Agora, num cenário como esse, um quadro onde a mulher precisa justamente empreender como uma saída, porque não teve oportunidades no mercado, porque há uma necessidade, às vezes uma necessidade urgente, entra aí um papel que é fundamental de capacitação, qualificação, né? De que forma o Sebrae pode auxiliar essas mulheres para pelo menos dar um caminho inicial para entrar nesse mercado que é tão desafiador? De todas as formas, né? Muitas vezes a gente pensa no Sebrae como aquele lugar que está ali longe, que está lá na Asa Norte, ou que está lá na Asa Sul, mas assim, todos os estados da federação contam com as unidades do Sebrae, mas também estabelecem muitas parcerias com as salas do empreendedor. E as salas do empreendedor, normalmente elas estão associadas aos CRAS, às unidades administrativas, às prefeituras das cidades. Então, elas estão em localidades muito acessíveis para que essa mulher que deseja empreender vá até a sala do empreendedor. Lá ela consegue obter informações e orientações sobre como abrir uma empresa, que tipo de empresa ela vai abrir, como que ela posiciona o negócio dela. Muitas vezes ela sai de lá até com a informação de que é possível criar a marca dela para o negócio, ela sai com consultorias gratuitas. Então, tem uma infinidade de serviços sem custo e essa mulher pode ter acesso buscando uma sala do empreendedor do Sebrae, que normalmente está associada às prefeituras, ou mesmo uma própria unidade do Sebrae que tem em todos os estados da federação e em muitas cidades de menor porte também. Agora, a gente aborda esse assunto, foi até interessante trazer esse perfil de muitas empreendedoras que buscam empreender, às vezes, num pequeno negócio. Citou até um exemplo que a gente conhece aqui do mercado, que é aquela pessoa que começa a fazer bolos em casa, fazer refeições, né? E de repente começa a aumentar ali um negócio que é muito interessante, mas tem ali embutida uma realidade social, né? Citou, por exemplo, as mães solos, né? Então, qual é a necessidade de suporte do Estado para essas mulheres, né? Imagina uma empreendedora que tem uma família, não tem o suporte, precisa pelo menos de uma creche para deixar as crianças ter essa assistência e conseguir empreender. Exatamente. E tem uma coisa que é muito interessante, né? No Sebrae a gente assiste diversas mulheres que vão fazer seus desenvolvimentos profissionais, elas não vão sozinhas. Elas levam suas crianças, levam seus filhos. E muitas vezes, não só os pequenininhos, mas às vezes adolescentes, que aí fica lá na sala assistindo com ela, ou esperam, né, numa salinha à parte, enquanto ela faz o treinamento. Então, assim, a gente precisa, quando a gente fala em diversidade, né, Olha, a gente não está falando apenas de vencer a questão da equidade de gênero. Quando a gente fala em diversidade e inclusão, especialmente, a gente está falando em dar condições para todos de forma igual, né? De forma equânime. Então, quando eu quero que eu tenha cada vez mais mulheres empreendendo, mulheres assumindo papéis profissionais das empresas, sejam eles de liderança ou mesmo de média atuação, eu preciso dar a essa família, vamos entender aqui, quando eu faço um suporte adicional, como é o caso das creches que você citou perfeitamente, eu não estou dando
suporte à mulher, estou dando um suporte à família, eu estou sendo inclusiva com a família. Então, a família precisa ter entender que quando a gente puxa uma pessoa para esse trabalho, a gente está puxando um núcleo inteiro, né? E esse núcleo, ele é familiar. Então, a creche é extremamente importante, o acesso ao transporte, que muitas vezes ela tem dificuldade de chegar até o local. Então, para isso, muitas instituições, não só o SEBRAE, mas como os outros S's do sistema, levam caminhões, né, carretas que viram escolas, que viram salas de aula, para chegar cada vez mais próximo desse público, né? Então, isso é muito importante. Ser acessível. Tema extremamente importante, empreendedorismo feminino. A gente acabou de apresentar números aqui de um avanço, mais 50% dos empreendedores hoje estão no nicho do segmento feminino, mas também há muitos desafios pela frente. É claro que a gente vai conversar mais sobre esse tema logo depois do intervalo com a gerente adjunta da Educação Empreendedora do SEBRAE Nacional, Ana Rodrigues, que é palestrante, mentora de liderança feminina, e a gente conversa logo em seguida, depois de um rápido intervalo, mais sobre empreendedorismo feminino. Não saia daí, voltamos já. Voltamos com a entrevista no canal Empreender com a gerente adjunta de Educação Empreendedora do SEBRAE Nacional, Ana Rodrigues. E o assunto hoje é empreendedorismo feminino, lideranças. E até aproveitar a sua experiência, Ana, no ramo de mentoria de lideranças femininas, para falar dessas mulheres que chegam em posições de liderança, quais são os obstáculos que elas precisam enfrentar, inclusive depois de acessar e chegar nesses postos, né? Mesmo para líderes que já alcançaram esse estágio, esse patamar dentro de corporações, há ainda muitos obstáculos pela frente? O primeiro obstáculo é a si mesmo, sabe? A mentoria, ela nos ensina muito sobre compreender as pessoas. Então, a primeira coisa que eu faço quando eu atuo como mentoria é fazer um mapeamento comportamental dessa pessoa. Porque ao longo dos anos, dos séculos, né, a gente tem uma cultura onde a gente oprimiu muito a mulher. E é quase impossível, Orengo, a gente não ter crenças limitantes que estão ali escondidinhas nas nossas atitudes. Então, a gente tem uma certa dificuldade de acreditar no nosso potencial, de acreditar que a gente pode avançar, de acreditar que a gente não precisa necessariamente ter um companheiro ou um homem, colega profissional ao lado para que a gente faça avanços. Então, o primeiro desafio é superar a si mesma, as crenças que estão ali incutidas e muitas vezes escondidas. Depois que a gente consegue superar isso, a gente tem que superar o desafio de ser a última a chegar naquele cargo tão desejado, né? Porque antes de uma mulher assumir a tão sonhada liderança dentro de uma empresa, ela é preterida muitas e muitas vezes, porque sempre tem a questão, é mulher, vai engravidar, é mulher, tem filhos, é mulher e vai faltar mais do que os homens. Então, a equidade não é sobre somente lugares iguais, condições iguais, né? Ela fala também sobre a divisão de tarefas iguais dentro de casa. Por isso que a educação ela é tão importante. A gente precisa começar a pensar em educar meninos e meninas de uma forma diferente, no sentido de compreender desde cedo que a gente precisa dividir, que a gente precisa ter tarefas divididas dentro da nossa casa e que nas escolas meninas e meninos têm o direito de escolher suas profissões e receber apoio e suporte para que elas cresçam desenvolvendo as competências que elas tanto precisam para alcançar os seus desafios, né? Mas são muitos. Se eu listar aqui agora, a gente não vai conseguir finalizar em um programa todos os desafios que a gente
né? Vivencia todos os dias. E por isso, com certeza, vamos voltar aqui a esse assunto, mas é até bom a gente explorar esse tema, porque ao lhe ouvir, Ana, a gente lembra, inclusive, de uma especificação que é a síndrome da impostora, das mulheres que chegam em posições de comando, de liderança, depois de uma grande experiência, e elas mesmas começam a se questionar, né? Ainda existe muito isso no mercado, inclusive em posições, em mulheres que alcançam posições aí depois de uma grande experiência? Sim, existe, claro. E isso faz parte mesmo desse histórico aqui que eu falei para você, né. Então, eu estudei mais, né, que as mulheres têm 16% maior capacitação, de escolaridade do que os homens, né. A gente senta muito mais vezes no banco das universidades para formação, até porque a gente acredita que precisa saber mais. A gente acha que a gente precisa ter mais universidade, mais formação, mais cursos, né? Porque isso, de uma certa forma, foi cobrado de nós. Então, mesmo com tudo isso, quando a gente chega lá no topo, a gente sempre olha e pergunta assim: será que eu vou dar conta? Isso é interessante a gente ouvir, né? Agora, para mulheres que chegaram a esses postos, né, que estão almejados de liderança, de comando, né? Até em instituições e empresas que abriram caminho para essas mulheres, ainda há uma necessidade de mudança de cultura. Eu vou citar dois termos que a gente passou a ouvir com mais frequência ultimamente, que é o mansplaining e mentorrupting, que são expressões em inglês lá, que até poderia explicar um pouco melhor, mas isso acontece, por exemplo, ainda em reunião de conselhos de grandes corporações, onde existem mulheres em posições de liderança? Muito, muito, assim, você deu 2 exemplos maravilhosos. Então, ser interrompida em reuniões, isso acontece demais. E começa pelo fato de que, aquela mulher, ela é desacreditada. Ela está lá como diretora ou mesmo num cargo gerencial, mas quando tem homens participando da reunião, eles têm, muito mais poder de fala, poder de voz, e até pelo nosso tom de voz, né? Qualquer coisa que a gente enalteça um pouco ou imposte mais a voz, a gente acaba gritando por ser uma voz mais aguda, mais grave, aliás. Então, até isso modifica. Então, quando a gente fala um pouco mais alto, uai, mas está gritando por quê? Sabe? Ah, lá vem, já está falando, gritando, já está histérica, já está nervosa, já está de TPM. Então, assim, esses preconceitos velados e muitas vezes não tão velados, eles continuam sendo verbalizados, eles continuam sendo ditos. Por isso que eu falei para você da importância da educação. Quando a gente cria meninas mais fortalecidas e dando a elas esse empoderamento de que elas podem, de que elas sabem e de que elas vão chegar lá, a gente fortalece, né, a autoestima daquela criança, daquela menina. E quando a gente fala para os meninos a mesma coisa, mas além disso a gente diz: respeita a menina, respeita a tua irmã, respeita a tua mãe, respeita a tua coleguinha, ela tem direito a falar, ela tem direito a opinar, você também vai quebrando esse ciclo, né? Então hoje a gente vivencia isso porque obviamente nós ainda estamos vivendo o fruto de séculos e séculos de uma educação que é machista, né? Então, não tem como a gente ainda não vivenciar essas questões nas nossas reuniões de trabalho, mesmo já tendo chegado tão longe, né? Já tendo chegado no topo da nossa carreira. Mas isso ainda acontece e a melhor forma de lidar com isso é exatamente, em alguns momentos, ensinando, sabe? Então, tem que fazer esse processo. E isso é importante, né? Vou até aproveitar que a gente citou alguns termos aí que são muito discutidos, né, para trazer outro aqui, que é a chamada sororidade, né? De que forma mulheres que chegarem em posições de comando, com mais experiência, podem fazer até uma espécie de mentoria dentro de corporações, ajudar outras mulheres a trilhar o mesmo caminho e enfrentar essas dificuldades. Você sabe que eu escolhi trabalhar com mentoria depois que eu percebi que eu ajudava outras colegas, né? Porque eu sempre tive uma posição empoderada, assim. Eu não sabia até que aquilo que eu fazia era empoderamento, eu não sabia que aquele comportamento que eu tinha era um comportamento feminista, no sentido de brigar por igualdade, mas
eu fui ajudando colegas e fui dando dicas para outras colegas de que, olha, na reunião que vem você não vai poder agir daquela forma, você se imponha, você se coloque. E ali eu fui tendo depois feedbacks de colegas e mesmo de funcionárias, né, que estavam subordinadas a mim, que aquelas dicas e que aquelas informações estavam mudando a forma delas se comportarem no ambiente profissional. Então eu resolvi, em um dado momento, organizar tudo aquilo que já era natural em mim num processo, num procedimento para fazer a mentoria. Mas a sororidade, ela não passa só por um processo de mentoria oficial, como você mesmo bem colocou. A gente pode mentorar outras mulheres ajudando essa mulher. Então, cada vez que sobe uma, a outra puxa, né? É assim que tem que ser a atuação. Então, se eu cheguei lá, eu vou puxar a minha assistente, eu vou puxar a supervisora, eu vou puxar a coordenadora, eu tenho que trazer mais mulheres comigo, fortalecendo nela aquilo que ela tem de melhor e apoiando ela na forma como ela vai se conduzir, né? Conduzir a sua carreira e o seu comportamental dentro do ambiente de trabalho. Isso é essencial, senão a gente não chega lá. São temas fundamentais para a gente continuar discutindo aqui. A gente vê a evolução de números, mas a cultura ainda precisa ser transformada, né? A cultura interna de corporações, a gente estava há pouco bancos, que precisam ainda mudar lógicas de liberação de crédito, em um contexto muito abrangente e, inclusive, o Sebrae tem um papel fundamental, né? Até é oportuno, Ana, explicar para a gente como é que funciona o trabalho do Sebrae, né? De educação, de chegar, de levar o conhecimento até muitas mulheres que precisam, né? Para avançar no mercado de trabalho. Sim, sem dúvida. Bom, o Sebrae, ele é uma instituição maravilhosa, né? Não é porque eu estou aqui dentro, mas assim, o Sebrae é maravilhoso, ele disponibiliza uma série de ferramentas, de canais, de cursos, a oferta de soluções, ela é muito grande. Então, você tem soluções gratuitas. Se eu não posso sair de casa para fazer uma formação, eu tenho isso gratuito no portal, no site, é só clicar que você vai ter acesso a essa formação. Se você quer fazer uma formação maior, continuada e que requer um investimento, são poucas as soluções de investimento que o Sebrae oferece, né, que você tem que pagar. Então, ainda assim, são valores muito acessíveis. Então, é possível você encontrar, desde o nascer de uma empreendedora até a maturação do negócio dela, onde ela vai passar a ser um negócio bem maior, né? O Sebrae apoia o tempo inteiro numa esteira de soluções incrível. Então, o Sebrae possui hoje um canal não um canal de comunicação, né? Mas uma unidade de negócio, uma coordenação, que é um projeto delas, né? O delas, ele existe em todas as unidades da federação e ali a mulher vai se sentir talvez mais à vontade de buscar o conhecimento. O delas atua somente com mulheres, então ele tem uma série de soluções disponibilizadas só para as mulheres, concurso onde só mulheres participam, porque muitas vezes eu sei que algumas mulheres se sentem intimidadas de estar com homens também junto do negócio, até para tirar uma dúvida, né? Ainda naquele processo de evolução, ela se achando ali menor, menos capacitada, então ela não quer fazer perguntas na frente de um homem que já está fazendo o curso e que na cabeça dela ele é mais competente do que ela. Então o Sebrae delas, ele acolhe essa mulher, abraça essa mulher, oferece essas soluções e tem inclusive um prêmio que é o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que também é gerido pelo delas, Sebrae. Então, assim, tem uma infinidade de soluções. Busquem através do site do Sebrae, em qualquer unidade da federação do nosso Brasil, que vai ter sempre uma solução e uma escuta ativa para a mulher que deseja empreender. Então fica o convite para você, empreendedora, para você que está nos acompanhando e quer, inclusive, ingressar nesse mercado que a gente sabe que é desafiador, mas o primeiro passo é capacitação, é qualificação
e o Sebrae tem muitas oportunidades aí para você. Eu quero agradecer a gerente adjunta de Educação e Empreendedora do Sebrae Nacional, mentora de liderança feminina, palestrante, Ana Rodrigues, que conversou com a gente aqui no canal Empreender. Já deixar convites de novas entrevistas. Muito obrigado, Ana. Obrigada a você, Orenga, ao canal Empreender, que é maravilhoso, cheio de dicas, né? Então, a gente está aqui à disposição. Foi um prazer. Me convide mais vezes mesmo, que eu voltarei com o maior prazer. Um grande muito beijo para obrigado, você. muito obrigado, Ana. Fica o convite. E eu quero agradecer principalmente a você que acompanhou nossa entrevista no canal Empreender. Já deixar também convites para novas entrevistas aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.